Você quer estabelecer um propósito de carreira na sua vida? Você quer caminhar firmemente em direção a esse propósito, sem hesitar? Fica aqui comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar as ferramentas necessárias para você desenvolver propósito, criar propósito, um propósito de carreira na sua vida. E eu vou te mostrar também as armadilhas que você vai precisar superar para conseguir estabelecer este propósito. E qual a importância disso? Qual a importância de eu desenvolver propósito? Por que é que isso vai ser tão importante na minha vida? Porque uma pessoa que não tem propósito, principalmente propósito de carreira, ela não sabe para onde é que ela está indo. É aquela pessoa que qualquer oportunidade que surge para ela é uma oportunidade. E aí ela pode ficar mudando de direção a todo momento. Por exemplo, ela teve um convite. Meu tio, eu vejo muitas pessoas falar isso. Principalmente na área da saúde, mas pode ser para qualquer área. A gente vê, o meu tio, ele é prefeito na cidade tal e ele me convidou para trabalhar no hospital fazendo determinada coisa, uma área qualquer. E aí eu vou. Veja, para uma pessoa que não tem propósito, qualquer oportunidade é uma oportunidade. Então ela fica sempre sendo modificada pelo ambiente. O que é que o ambiente está propondo a ela? Ela aceita. Uma pessoa que tem propósito sabe que uma oportunidade que não está alinhado com o seu propósito não é uma oportunidade. Ela nem considera aquilo uma oportunidade. Veja a diferença. Outra coisa, o propósito e a carreira ocupam muito tempo da nossa vida. O trabalho. A gente passa muito tempo cronológico no trabalho. A gente fica lá mentalmente, o corpo da gente também, não importa o trabalho. Pode ser um trabalho intelectual, um trabalho mental, um trabalho braçal, um trabalho pela internet, um trabalho presencial, um trabalho, não importa. Qualquer tipo de trabalho. A gente passa muito tempo da nossa vida exercendo essa função chamada trabalho. E veja, ela interfere muito com as outras coisas que são importantes na nossa vida. Por exemplo, a família. Quando é de lá, do seu trabalho, que você tira o sustento, que você traz para a sua família, que vai pagar as despesas das necessidades da sua família, o colégio, qual tipo de colégio que você vai pagar para os seus filhos, qual é o tipo de lazer que vocês vão ter. Se você, por exemplo, traz muito estresse do trabalho para casa, isso acontece bastante. Muitas pessoas trazem o estresse do trabalho para casa e acaba trazendo várias complicações para o lar. Complicações amorosas com o cônjuge e complicações também com os filhos. Porque a partir desse estresse que você desenvolveu na atividade que você escolheu para a sua vida, você acaba contaminando também esse aspecto familiar. Veja também a questão das relações, das amizades, também influencia muito. As pessoas gostam de andar em grupos semelhantes. Então, você vai andar com pessoas semelhantes a você, também na questão do trabalho. Existe, inclusive, esse aumento da relação das pessoas, relações sociais, das pessoas que trabalham na mesma empresa, as festas, né? Os aniversários dos filhos. Você acaba desenvolvendo amizade com essas pessoas que você passa muito tempo no trabalho. Essa é a importância do propósito, de você ter um propósito bem estabelecido. Essas, entre outras, que eu citei. É por isso que você tem que desenvolver rapidamente, ou melhor, o mais rápido possível, esse senso de propósito. Ou seja, definir o que é que você realmente quer para a sua vida em termos de carreira. Um detalhe importante. Essa meta, o ideal é que ela não seja fixa. Por exemplo, eu quero ser o melhor engenheiro construtor de pontes, por exemplo, de pontes. Nem sei direito esse assunto. E por que é que não pode ser uma coisa fixa? Porque você vai chegar lá. E quando a gente fala de desenvolvimento de propósito de carreira, a gente não pode ter uma meta
que a gente vai chegar lá, se sentar nela e pronto, cheguei. Cheguei, estou super bem. O que é que eu vou fazer agora? Qual é o meu próximo propósito? Não pode. Porque se você quer realmente aplicar as ferramentas corretas, estabelecer um propósito realmente gratificante para a sua vida, você tem que estar em contínuo aperfeiçoamento. Você nunca vai chegar lá. Por quê? Porque sempre você vai estar mergulhado no processo que você construiu de forma correta, com as ferramentas corretas e que vão te dar essa, digamos assim, essa certeza de que você tem um propósito real, um propósito de carreira na vida. Bem, como nós já entendemos a importância de desenvolver um propósito bem definido na vida de carreira, nós vamos discutir alguns conceitos e princípios muito importantes para te ajudar a fazer essa escolha, decidir sobre esse seu propósito. A primeira coisa é que a construção de um propósito é um processo, não é um milagre. Então, de antemão eu te digo que você não vai sair aqui desse vídeo com um propósito de carreira construído, definido, definitivo. Não vai. Até porque esse propósito, ele pode mudar um pouco de direção durante a vida. Exatamente porque ele não é fixo. O propósito dele é de crescimento contínuo. Eu digo isso porque algumas pessoas procuram uma resposta mágica para a solução dos seus problemas. Acham, por exemplo, que ao fazer um curso, um treinamento em que elas ficam muito motivadas, saem de lá com uma motivação muito grande, elas acham que já resolveram o problema delas, que milagrosamente elas já têm um propósito definido e elas sabem o que fazer, de uma forma engessada. Isso não funciona. Eu quero dizer para vocês que isso não funciona. Que é um processo, a construção do seu propósito, da sua carreira, é um processo contínuo que envolve experimentação, que envolve mindset de crescimento, para você fazer as correções durante o caminho, e amadurecimento. Essa mudança que você também passa nesse processo de envelhecimento e de construção do propósito, interferem. Porque a pessoa que você se torna a cada momento, ela vai ampliando as suas fronteiras e, inclusive, a sua meta, de onde você quer chegar. Outro conceito importante que a gente precisa discutir aqui é sobre essa diferença, sobre eu me posicionar sobre o que é mais importante. O que é mais importante? Vou fazer essa pergunta para você. O que eu faço, ou o que eu vou fazer, ou como eu vou fazer? Eu gostaria até de dar um tempo para você pensar e me dar essa resposta, porque isso vai dizer muito sobre você, sobre o que você tem feito até agora, como você está fazendo, e se está funcionando ou não. Porque as pessoas confundem muito isso. A maior parte das pessoas acha que o mais importante é o que fazer, o que eu vou fazer. E eu vejo as pessoas me perguntarem sobre isso também. Assim como eu vejo as pessoas me responderem, eu vejo as pessoas me perguntarem também sobre isso. O que eu faço? Por exemplo, às vezes alguns estudantes me procuram sobre área, sobre o que é que eles devem fazer, o que é que eles... e eles relacionam essa pergunta, por exemplo, ao mercado. Eles dizem assim: professor, o que é que eu devo... Será que essa área aqui... Vamos falar da minha área, medicina. Será que essa área da medicina ainda tem mercado? Eles falam assim. Será que eu ainda poderia ganhar dinheiro com essa área? Note, isso é o que fazer. No entanto, o como fazer é mais importante. Porque como você faz as coisas é que vai determinar o resultado. Não importa o que você faz,
Veja, nós temos pessoas das mais variadas áreas, das mais variadas atividades profissionais que servem de exemplo de sucesso. Vejam, nós temos vários profissionais. Se fosse o que fazer, já nós não teríamos muitas opções de sucesso na vida. Nós teríamos poucos exemplos em áreas muito restritas. Então não é o que se faz que é mais importante, é como você faz o que você faz. É isso que vai trazer uma grande diferença no resultado. E aí você pode me dizer que quer fazer pipoca, que gostaria de ser um grande... O tema é pipoqueiro, né? Um grande pipoqueiro, o maior pipoqueiro que existe. Então, se você utilizar as ferramentas corretas ao fazer a sua pipoca, você vai ter um grande desempenho na vida, grandes resultados na vida. Por quê? Porque o que importa não é se você está fazendo pipoca. Uma pessoa que, por exemplo, decide ser um neurocirurgião e o outro decide fazer pipoca. Vejam, isso é o que fazer, né? Eu vou fazer, ou eu vou ser um neurocirurgião ou eu vou ser um pipoqueiro. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer, se fosse o que fazer fosse o mais importante, nós teríamos uma escolha clara aí, que quem escolheu ser um neurocirurgião e conseguir ser um neurocirurgião, ele vai ter mais sucesso na vida. Baseado em quê? Eu conheço vários neurocirurgiões que não têm essa satisfação na vida, não se consideram pessoas de sucesso hoje. Conheço. E você pode ter uma pessoa que decidiu ser um pipoqueiro, ser um grande empresário, muito satisfeito com a vida, em realização, em ter realizado coisas que lhe deram satisfação. E no dia a dia dão satisfação também. Então veja, o que fazer não é o mais importante. Embora eu usei esses dois exemplos aí, muito radicalmente opostos, mas você tem coisas parecidas também. Por exemplo, dentro da área médica você tem várias especialidades. E às vezes os estudantes focam nisso. Poxa, o que é que eu vou fazer? Qual a especialidade que eu vou fazer? Isso não é o mais importante. O mais importante é você focar em como você faz o que você faz. Até porque, nós vamos falar agora de máximo potencial. Esse meu discurso de propósito, de carreira, eu sempre faço com a intenção de desenvolver o máximo potencial, individualmente, de cada pessoa. Você tem um potencial. Você só não sabe qual é, talvez, né? Aliás, ninguém sabe, porque esse máximo potencial você desenvolve a vida toda. E você nunca termina de procurar. Então, como é que você vai atingir esse seu máximo potencial? Você não sabe, porque você talvez tenha atingido, você tenha feito coisas incríveis na sua vida até agora. E você sempre fica aquela pergunta, né? Aquela dúvida. Poxa, mas será que eu poderia ter ido mais longe? Será que eu não poderia ter conseguido chegar em uma mais distante? Ter tido mais destaque? Digamos, você teve um destaque em um determinado nível por uma ação que você teve, sei lá, um estudo que você teve muito forte, um concurso que você passou, uma habilidade que você desenvolveu. Você com certeza não chegou no seu limite. Você poderia ter desenvolvido um potencial maior ainda. É disso que eu estou falando, de máximo potencial. E é disso que nós estamos falando aqui no vídeo. De você ter ferramentas para desenvolver na sua vida, chegar na sua vida, digamos, na hora da sua morte, e pensar o seguinte: poxa, nessa vida, aqui onde eu estou é o lugar que o meu potencial poderia ter me levado até aqui, ou ter me trazido. É disso que eu estou falando. Porque essa coisa de viver a vida, fazendo as coisas, ao bel prazer, da forma como o ambiente me exige, a oportunidade que aparece para mim, isso aí todas as pessoas fazem.
Eu acredito que você queira se diferenciar, você queira realmente, você tenha, como eu tenho e eu tive, essa curiosidade. Eu analisei as coisas que eu fiz na minha vida, as coisas interessantes que eu fiz, as coisas que eu consegui me dedicar bastante. E eu ficava pensando, por que eu... Aliás, onde é que eu poderia ter chegado? E essa dúvida, essa pergunta foi que me fez desenvolver esse processo de autoconstrução para atingir, perceber, descobrir qual era o máximo potencial na minha vida. Essa curiosidade que eu quero despertar em você. Que você tenha essa curiosidade de saber onde é que você pode chegar se você utilizar as ferramentas corretas para atingir o seu máximo potencial. Outro conceito que eu quero discutir com você é sobre o paradoxo das escolhas. Olha que interessante. Nós temos esse conceito que foi popularizado por um psicólogo, Barry Schwartz. Ele, inclusive, escreveu um livro, né, O Paradoxo das Escolhas. Porque mais é menos. Nós, inclusive, vemos algumas pessoas aplicando esse conceito, né, que menos é mais. E isso é ciência. Está comprovado. O paradoxo das escolhas é exatamente isso. Quando você tem muitas opções para escolher, e aqui nós estamos falando de mercado de trabalho, nós temos muitos jovens aí, principalmente, com uma grande variedade de cursos, de empregos, caminhos profissionais, que acabam gerando indecisão, frustração, sofrimento mental. Para você aí que está, talvez, procurando fazer uma mudança de carreira, ou se você já tem uma carreira e um propósito que você acha que realmente condiz com o que nós estamos falando nesse vídeo, você também pode ter um leque de opções para avançar, né? E você pode se deparar com esse paradoxo, que é o paradoxo das escolhas. E a gente pode até atrelar esse conceito à questão do o que fazer ou como fazer. Porque embora você faça uma escolha provisória, que você, por exemplo, depois ache que pode mudar, modificar aquela escolha, você vai continuar focado em como fazer. Então, mesmo ao pegar esse percurso um pouco diferente, você não vai ter grandes prejuízos porque você vai estar focado em como fazer. Outra coisa, nós não podemos controlar o caminho. Nós podemos traçar uma meta, ter uma intenção, mas a gente precisa ter digamos assim, uma capacidade de adaptação durante o percurso, durante o caminho, de entender que esse caminho ele pode ter várias direções. Não existe um caminho só para você chegar onde você quer, em termos de carreira. Você vai usar o exemplo das outras pessoas, mas na sua vida, aplicando na sua intenção, poderá ser um pouco diferente. Nós agora vamos conversar sobre a questão do talento. Sim, é uma das questões mais importantes desse vídeo. Porque o talento, eu descobri o meu talento, é muito importante na definição do meu propósito. E eu vou explicar por que agora. O que é ter talento? Será que eu tenho talento? Todas as pessoas têm talento. Às vezes tem mais de um talento. Pode ter 1, 2 ou 3 talentos ou até mais. Mas todas as pessoas têm talento, têm um talento. E o que é ter talento? Talento é você fazer uma determinada atividade humana com mais facilidade que as outras pessoas, ou que a maioria das outras pessoas, ou até mesmo melhor do que todas as pessoas. Que seria, digamos, um talento incrível, né? Normalmente não. Normalmente as pessoas têm um talento que se caracteriza nesses 2 primeiros casos, que você faz uma atividade, você tem uma habilidade para fazer uma determinada atividade
melhor do que as outras pessoas ou a maioria das outras pessoas. Isso é talento. Qual a importância disso? A importância disso é que se você faz uma coisa mais fácil que as outras pessoas, você vai ter uma vantagem. Não quer dizer que só por isso você vai ter sucesso na sua carreira. Não, isso é um dos fatores para a gente atingir o nosso máximo potencial na nossa carreira. Sim, é você estruturar a sua carreira no seu talento. O que vem a seguir é a dúvida das pessoas de qual seria esse meu talento. Você tem que, nesse caso aí, ninguém vai poder decidir por você. Você vai ter que fazer uma autorreflexão, uma análise de como você é, das coisas que você faz, até mesmo desde a infância. As atividades que você se envolveu. Às vezes é um hobby que você faz. Às vezes as pessoas encontram o talento em um hobby. Quer dizer, ou então uma coisa que você faz em menor escala já na sua vida. Exatamente porque você tem talento e você descobriu que tinha esse talento. Não é só isso. Não é só a questão do talento. Ele entra nessa equação que vai te dar a possibilidade de ter um desenvolvimento profissional e na carreira extraordinário. Tá? E eu não quero entrar nesse mérito de é possível treinar talento, porque eu acredito muito na neuroplasticidade, na capacidade de você se transformar como pessoa para melhor. Não quem você é na sua essência, mas as suas características consideradas acessórias, né? E que sempre estão em modificação. Por que é que você tem que permanecer a mesma pessoa ou piorando? Com características de piora. Não, você pode agregar à sua pessoa apenas melhorias, melhorar sempre. Então, nós estamos falando aqui de talento. Você precisa estruturar a sua carreira em cima do seu talento, sim. Porque aí você vai ter mais facilidade do que as outras pessoas. Segundo, provavelmente, não necessariamente, depende do talento, você vai ter que associar as duas coisas. Você vai ter paixão pelo que você faz. Ou seja, você tem que gostar desse seu talento. Isso vai ser muito importante. Porque se você ama o que você faz, você já passa a ter um outro diferencial em relação às outras pessoas. Que é, quando você ama, o que é que acontece? Você consegue ficar mais tempo em cima daquele assunto. E o que é mais interessante, você tem mais curiosidade. Você lê mais. Veja, a maior parte das pessoas, quando dá a hora do final do expediente, correm para casa. Aliás, ficam loucas para terminar logo aquilo. Querem chegar em casa e fazer uma coisa totalmente diferente. Às vezes, hábitos que não vão levá-los a canto nenhum. Muitas vezes uma compensação, né? Um exagero na bebida, um exagero na comida, ou qualquer outro hábito, o cigarro, qualquer outro. Então, se você ama o que você faz, o que é que acontece? Você vai ficar muito mais tempo mergulhado naquele assunto, você vai ter inclusive curiosidade. Veja, a cada cliente que você atender, paciente, não sei, você vai ter aquela curiosidade de estudar mais sobre aquilo ali. Mais especificamente com relação àquele caso, aquela situação. Então veja, o talento associado à paixão, o amor, trazem ferramentas para você práticas e você deve, nessa sua procura pelo seu propósito, você deve acrescentar essa questão. Ou essas duas questões. Procure qual é o seu talento, procure pelo que você gosta de fazer, tem amor. Geralmente está associado o talento com essa paixão, esse amor que você pode desenvolver pelo que você faz e que hoje é fundamental para que você estabeleça um propósito de carreira fantástico, né? O melhor possível. Eu quero falar agora também sobre a questão do que eu quero. Isso também confunde as pessoas na hora de escolher. O que é que eu quero? Nós falamos de alguns vieses, por exemplo, o viés do o que eu faço é mais importante do que como eu faço. Nós já sabemos que como eu faço é muito mais importante.
E muito parecido com isso, são questões que as pessoas alencam para escolher o que elas querem fazer. Ou para ficar em dúvida, ficar naquele paradoxo das escolhas. Um é o mercado, que nós já falamos, né? Muita gente chega para mim e pergunta, professor, ainda tem mercado na medicina? Às vezes, algum estudante de outra área, por exemplo, enfermagem, me aborda e diz, professor, eu gostaria de saber, eu quero sair da enfermagem, ou pode ser qualquer outra área, e eu quero ir para a medicina, mas eu quero saber se ainda tem mercado. Olha só o viés da pergunta. Uma pergunta que mostra que a pessoa está totalmente equivocada com relação à construção do propósito dela. Porque, como nós falamos, o que você faz não importa como está o mercado. Claro que se você tem 2 talentos, você tem amor por 2 coisas, e aí você pode olhar como é que está a concorrência. Mas veja, é infalível. Se você tem talento na sua atividade, se você tem amor, tem paixão, e você sabe que mais importante é como você faz do que o que você faz, não vai ter concorrência para você. Porque para essas pessoas não tem concorrência. Concorrência existe para as pessoas que não estruturaram sua carreira no seu talento, odeiam o que fazem, fazem por causa do salário, que vão ter, que é outra coisa que a gente vai falar aqui, a respeito desse tema, o que eu quero. Eu quero dinheiro. Também algumas pessoas escolhem a carreira pelo dinheiro. Elas examinam qual é o salário que aquela pessoa vai receber. Isso não pode dar certo. Em termos de máximo potencial. Eu não estou falando que você não pode passar num concurso e fazer uma coisa que você... eu não gosto nem muito disso, mas eu estou seguro. Tá tudo bem. Você não vai... Desculpe. Você não vai atingir seu máximo potencial. Estou falando aqui de pessoas que querem atingir o máximo potencial. Querem se realizar na vida, se sentir realizadas através do trabalho. Então é muito importante que você associe essas questões ao que também você quer. Então você não pode escolher por questões erradas, porque você quer coisas que você acha que quer. Por exemplo, na verdade você não quer dinheiro. Você quer o que você acha que o dinheiro vai dar. Normalmente há um engano aí. Porque você passar a vida fazendo uma coisa e sendo bem remunerado por isso, mas você não gostar dessa coisa, eu te garanto que era melhor você ganhar menos. Mas aí você tem um paradoxo. Você não vai ganhar menos se você estrutura a sua carreira no talento e na paixão pela sua atividade. Não há como. Porque o dinheiro, ela é uma recompensa da sua ação, de como você faz o que você faz. Como que você, entusiasmado, apaixonado, atuando no seu talento, você não vai ganhar bem? Claro que vai. E não importa o que você faz. O que importa é como você faz. Observe os prestadores de serviço que você contrata. Você precisa de todo tipo de prestador de serviço. A maior parte se enquadra nessa parte aí, que está fazendo por fazer, não desenvolve, não gosta do que faz. Chega sexta-feira e desliga o telefone. Acha que a vida não é isso, a vida é outra. A vida é... O que é a vida? É o que eu faço fora do trabalho. Esse é um engano fatal para quem quer desenvolver realmente uma carreira de sucesso. Então, o dinheiro é isso. O status, o respeito. Então, essas coisas são coisas... Quando você quer, por exemplo, uma profissão que, entre aspas, as pessoas admiram, as pessoas têm respeito, as pessoas acham que tem status, invejam, o que é que você faz? Você diz que quer aquela profissão, mas na verdade você não quer aquela profissão. Você acha o que ela acha que vai te dar, que é respeito e status, né? Consideração, diferenciação, não necessariamente vai te dar, e eu te garanto que você não vai exercer o seu máximo potencial se você se basear nisso. Não quer dizer
que você não possa escolher uma carreira que as pessoas acham que pode oferecer isso. Não estou dizendo isso. Você pode ser um juiz, o melhor juiz do Brasil na sua área, quiçá da América do Sul. Você pode ser um médico brilhante na sua área, e etc. Qualquer outra profissão, juiz, já falei, né? Procurador, isso aí não tem problema nenhum. Tá? Como nós falamos, não importa o quê, mas por outro lado também não. Tá certo? Então você pode ter alguns enganos aí com relação a esse o que eu quero. Você tem que pensar, né? O que você quer realmente é o que você quer, ou aquilo ali é o que você acha que quer? Não é o mais importante. Te garanto. Agora nós vamos começar a falar, entrar numa parte muito importante, que é da aptidão e da atitude. Talvez seja a parte mais importante do vídeo. Pega aí uma caneta, se você ainda não pegou, começa a anotar aí, porque agora vai jorrar informação aqui para você, tá? Então, o que é isso? Aptidão e atitude. São duas coisas fundamentais, junto com essas outras coisas que eu falei, mas essas duas são muito importantes, estão na base, que são a aptidão e a atitude. A aptidão, ela vem depois de que você escolheu. Por quê? Porque a aptidão é você ser o melhor no que você faz. É você fazer todos os cursos. É você escolher, ler todos os livros sobre aquele assunto. É você praticar, experienciar, fazer estágio. Note, você está fazendo isso em cima de uma coisa que você tem talento e você tem amor. Eu falo isso porque se você não tem talento e amor, vai ser mais difícil, não vai? Vai ser mais difícil. Não, mas eu tenho muita força de vontade, eu vou desenvolver minha aptidão no que eu escolher. Tudo bem. Mas nós estamos falando de alto máximo potencial. Se você trabalha muito a sua aptidão, tem outro que trabalha muito a sua aptidão, quem é que vai atingir mais, digamos assim, maior potencial? Quem tem talento e amor ou quem está forçando, sendo rígido? Quem tem talento e amor. Por isso que eu falei antes, tá? Porque ele vem na escolha. O talento e o amor e a paixão vem na escolha. A aptidão é depois. A aptidão é você se tornar o melhor no que você faz. Isso é fundamental hoje em dia. Já é há muito tempo. Eu dou aula, sou professor, e a gente já fala isso aí para os alunos. Olha, tirar nota boa você ser um bom aluno é básico. Se você não tá... O que é isso? Aptidão. Aptidão é você mostrar que é bom no que você faz. Mas não é só mostrar, não. É ser. Ou seja, você tem que se dedicar. Veja como também é um processo. Você não ganha aptidão da noite para o dia. Ah, mas eu tenho talento, professor. Ótimo. Você vai ter mais facilidade para desenvolver a aptidão. Então, a aptidão é isso. É você, dentro de um processo, você buscar as ferramentas necessárias para ser o melhor naquilo que você faz. Aí vai variar pela área. Tem áreas que vai ser uma coisa, tem áreas que vai ser outra. Mas aí você vai ter que desenvolver esse processo sozinho, pensando, né? Como é que você faria isso dentro da área que você escolheu? Isso é aptidão. Então, aptidão, tem alguma coisa de talento? Tem. Porque quem tem talento e se esforçou igual a outro que não tem, ele vai ter mais aptidão também. Tá? Isso é natural. Por quê? Até porque ele vai ter mais curiosidade se ele tem amor. Né? Não, mas eu tenho muita força de vontade. Ótimo, mas que tal se você somasse isso ao amor, né? A curiosidade? Isso vai te dar mais diferencial ainda. Isso é aptidão. E a atitude? Olha, essa daí eu acho que é a rainha do vídeo. É a rainha do vídeo, a atitude. E a atitude, ela permeia tudo que nós já falamos. Desde a escolha de quem você é,
até esse trabalho da aptidão. Quer dizer, ela vem desde o começo. As empresas hoje valorizam mais do que a aptidão, a atitude. A atitude é como você pensa e como você age. E eu vou dizer para vocês, tem muitas pessoas que têm uma atitude, digamos assim, muito boa, uma atitude muito boa, de uma forma natural. Vocês acreditam nisso? Eu observei algumas pessoas, porque eu ficava curioso. Quando eu estava ajustando a minha atitude, nesse processo todo que eu fiz comigo mesmo, nesse processo que eu estava ajustando a minha atitude, eu ficava olhando as pessoas. E eu perguntava, eu chegava e perguntava. Eu noto, quando dava, né? Fulano, talvez até essas pessoas se lembrem. Fulano, eu noto que você sempre tem uma resposta assim a uma necessidade do ambiente. Você faz baseado tal. Aí eu falava algumas coisas e a pessoa, não, eu sou assim, eu ajo assim. Não é interessante? Em busca dessas ferramentas, eu perguntava para essas pessoas, porque tem pessoas que naturalmente têm uma atitude que você percebe que é uma atitude positiva, correta, independente do que está acontecendo no ambiente. Alguns poderiam falar de inteligência emocional, né? Que é a emoção certa, na hora certa, na intensidade certa. Você deve conhecer pessoas assim. E elas vão te responder. Você não vai perguntar, provavelmente. Eu fui muito audacioso em perguntar. E elas respondiam, não, eu sou assim. Eu tive que desenvolver ferramentas para ter a atitude correta. Tá? Isso não é bom nem é ruim. Né? Nós já discutimos isso em outro vídeo. Mas eu tive que desenvolver. Eu tive que pensar. Eu tive que desenvolver mecanismos cognitivos para resolver a minha atitude. Por quê? Porque ela é muito importante. Então veja, usando o exemplo, vou usar alguns exemplos aqui simples, mas que talvez você compreenda pelo exemplo. Vamos imaginar, você decidiu qual é o seu propósito, você está se dedicando a ele, desenvolvendo aptidão, e seu telefone toca. Um amigo seu. Vamos sair hoje, vamos beber, nada contra, eu estou usando um exemplo comum. Vamos passar o final de semana numa casa de praia se divertindo e aí você quer ir. Vamos dizer que você quer ir. Tem gente que é um pouco reclusa, nem gosta, né? Mas vai ter coisas que vão tentar ela também. Até procrastinar mesmo, assistir uma série de Netflix. E aí você diz assim, não, eu não vou. Eu não vou. Às vezes até contra o desejo, até contra a vontade de ir. Isso é atitude. Você não vai, digamos, para continuar a desenvolver a sua aptidão. Você deixa de maratonar uma série de qualquer plataforma aí que você acha que merece, entre aspas, né, pessoal? Não vou maratonar isso não. Isso é atitude. Essa é a atitude, digamos, não estou falando que é certo ou errado, estou falando que isso é atitude. E essa atitude vai determinar o teu resultado. Veja como a atitude é importante. A atitude também é com relação a você mesmo. Eu estou sentindo autoconhecimento e a você mesmo. Por exemplo, eu tive uma notícia eu fiquei tão triste com a notícia com relação à minha carreira. Digamos, eu fui rejeitado num estágio, sei lá, alguma coisa assim, num emprego. E aí você poderá dizer assim, o que foi, poxa, isso aí pra mim, o que será que isso pode me trazer de ensinamento para eu melhorar? O que é que eu posso melhorar no meu currículo? Será que foi uma apresentação do currículo? Será que realmente eu preciso acrescentar algum conhecimento no meu currículo? Será que isso é atitude? Enquanto o outro poderá dizer, isso não é para mim, eu desisto. Isso aí não é para mim, já vou mudar meu propósito amanhã. Isso é atitude. Vejam como a atitude é importante. Eu gosto muito de assistir futebol e
e eu gosto de citar o exemplo de jogador de futebol. Imagine que você é um grande jogador de futebol e você tem muito talento. Só que você chega, jogo sim, jogo não, você dá um murro na cara do juiz. Jogo sim, jogo não, você falta os treinos. Isso é atitude. Isso é atitude. Professor, mas eu conheço um jogador que tinha uma atitude péssima. E vocês já estão pensando qual é o jogador, quem gosta de futebol aí. Mas ele faltava o treino, pulava o muro da concentração e resolvia o jogo. Tá. Esse é o resultado que ele atingiu. E qual é o resultado que ele atingiria se ele tivesse a atitude correta? Esse mesmo jogador aí, será que ele poderia ter sido muito mais reconhecido, poderia ter tido muito mais destaque na vida dele, profissional? Será que ele poderá dizer, à beira da morte, que eu sei, cheguei aqui e agora eu sei que onde meu potencial me trouxe. Agora eu sei. Porque a gente só vai saber nessa hora. É um processo contínuo, tá? Você nunca vai chegar lá. Porque se você chegar lá, você sentou em cima da sua meta, do seu propósito. Você já está falhando no desenvolvimento do seu propósito. Tá bom? Pessoal, agora eu quero encerrar esse vídeo. Acredito que conseguimos construir aí um pensamento para você tentar organizar e aplicar na sua vida. Por favor, comente o que ficou faltando, alguma pergunta que você queira fazer, me pergunte que eu respondo, viu? E não esqueça, toda segunda nós temos vídeo novo e eu desejo para vocês aí uma semana maravilhosa. Abraço!